Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Sou a Aline Marios e este é um vídeo para falarmos sobre a importância do hábito de leitura. Como podemos fazer para criar esse hábito desde cedo na sua criança? Darei também dicas de livro para cada faixa etária. Quer saber de tudo isso e muito mais? Vem comigo! O hábito de leitura refere-se à frequência em que o indivíduo lê, principalmente livros e jornais. Embora o termo seja mais amplo e inclua qualquer espécie de leitura, posso dizer que existem 3 objetivos básicos para aqueles que cultivam o hábito de leitura, a saber, ler por prazer, para estudar ou para se informar. E para que o indivíduo crie esse hábito de leitura, principalmente o ler por prazer, é de extrema importância trabalharmos a criança desde cedo. E vou dizer para vocês, lá desde o útero materno. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, já verifique aí se você já é inscrito no meu canal. Se não for, inscreva-se agora mesmo. Acione o sininho para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão. Você me encontra também nas redes sociais e pode acessar o meu site, onde você encontra diversos materiais para imprimir e se divertir com a sua criança. A primeira dica que eu dou para vocês é zero tecnologia, zero tela. A tela influencia negativamente nesse processo do hábito de leitura. Falei e muito sobre a importância do zero telas, do que a tela pode influenciar negativamente no cérebro da sua criança, nesse vídeo que você está vendo aqui. Clica lá, acompanha ele, depois você volta para cá que vai valer a pena. É muito importante você fazer o processo correto desde o começo. Não adianta você querer tirar do seu filho lá, agora sai da televisão, sai do tablet, sai do videogame, que horário de ler. Entenda por quê que não adianta você fazer isso. É através desse vídeo. Para que você desenvolva o hábito de leitura na sua criança desde cedo, leia para seu filho desde o útero materno. Como assim, Aline? Sim, lá desde o útero a criança já escuta, já tem o poder de percepção auditiva. É onde ela começa a reconhecer a voz do pai, da mãe, dos irmãos, das pessoas que as rodeiam. Aqui eu lia para as meninas desde o tempo da gestação, tanto da gravidez gemelar quanto da gravidez da Bia. Ao nascer, tenha no quarto livros para a sua criança. Ah, mas ela nem enxerga direito. Não enxerga, mas vai enxergar. E você, com a correria do dia a dia, se você não deixa preparado isso tudo, acaba que esquecendo. E os livros vão ficar aonde? Lá junto nas caixas de brinquedos. Isso mesmo. Aqui, os livros sempre tiveram o seu lugar especial, separados dos demais brinquedos, para que não se confunda livro com brinquedos, leitura com brincadeira. Precisa deixar claro para a criança o que é a leitura e o que é uma brincadeira. Ah, mas você não fala em ler por prazer? A brincadeira traz prazer, mas a leitura também deve trazer prazer sem ser em forma de brincadeira, visto que a sua criança vai crescer. E aí, para isso ela vai ter que brincar a vida inteira? Portanto, deixe muito claro para o seu filho o que é leitura e o que é brincadeira. As meninas sempre tiveram os seus livros. Daqui a pouco eu vou dar as sugestões de livros por cada faixa etária para você investir para a sua criança. Com 1 ano e 8 meses de idade, nós já criamos aqui em casa o Cantinho da Leitura, especificamente para o prazer de ler. Era um canto morto da casa, onde não usávamos para nada. Fiz 2 almofadas gigantescas em casa mesmo, tudo caseiro. E coloquei naquele canto e também coloquei uma espécie de cesto de livros, escrito em letras garrafais, leitura. Nesta época, elas ainda faziam apenas a leitura imagética. A leitura imagética é de extrema importância para a criança desde os princípios, desde quando elas começam a se mover, a pegar uma coisa, a pegar outra. Falei sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui para vocês.
a importância da leitura imagética. E com o passar do tempo, além de criar o hábito pela leitura, elas começaram a pegar gosto pelo próprio quartinho. E os livros começaram a se mudar para lá aos poucos. Aí o que eu fiz? Mudei a cesta de livros para o quarto delas. E elas ficaram achando o máximo. Hoje elas acordam, às vezes eu nem sei que elas estão acordadas, mas elas estão lá, lendo. O hábito de leitura hoje já está tão internalizado nelas que tudo que elas fazem precisa de um livro. Elas estão sempre com um livro. A briga aqui em casa é: larga esse livro que é hora do banho, solta esse livro e vamos comer. Às vezes eu até comento com meu marido, a gente fica meio sem graça de brigar com elas, assim, de chamar a atenção delas, pelo fato de que elas estão fazendo uma coisa boa. E isso dificulta um pouco o nosso manejo para a nossa rotina. Se é horário de comer, elas precisam largar o livro para comer. Se é hora do banho, elas precisam largar o livro para o banho. Tem horário da brincadeira, elas precisam largar o livro para brincar. E às vezes vai brincar com o livro e tudo, pois elas pegaram gosto pelos livros. Vamos então para as sugestões de livros para cada faixa etária? Mas eu acho que até aqui já valeu o seu like, deixa o seu joinha aí, porque ele é muito importante aqui para o meu canal. E o primeiro livro que o ser humano deve ter na vida são os chamados livros do banho, aquele que as crianças conseguem pôr na água, já começam a ter os primeiros contatos com um livro. É um livro que não derrete, se a criança pôr na boca, não prejudica. Nesse momento, as crianças já começam a realizar a leitura imagética para bebês. É nesse processo que a criança começa a reconhecer o mundo à sua volta, ou até mesmo aquele mundo que elas ainda não tiveram contato. Por exemplo, essa do pato. Elas nunca tiveram contato com o pato, mas elas já reconhecem o pato. Falei muito sobre esse assunto da leitura imagética para bebês nesse vídeo que está aparecendo aqui para vocês. Vale a pena você clicar lá, que vai te ajudar bastante. O segundo livro que eu indico para vocês são os livros em EVA, onde as crianças podem brincar no seco. Ele é colado em tecido, ou seja, ele não rasga ao manuseio dos bebês. Eles ainda não têm muito jeito, tem os movimentos ainda um pouco pesado, então as crianças vão gostar bastante. Outro livro bem interessante ainda para bebês são os livros que interagem com as crianças. Por exemplo, os livros musicais ou aqueles ainda que contam a história. Este é um deles. Quando a criança abre, uma vaquinha no sol, uma vaquinha o no sol foi passear. Dois patinhos na chuva foram nadar. O livro conta a historinha para a criança e a criança começa a reconhecer a história, estimulando desta forma a fala da criança. Bebês de 6 meses a 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eles podem sim usufruir de todos esses que eu já falei, mas nessa idade eles estão muito na fase do tato. Logo, você apresentar livros para eles que trabalhem o tato, que eles possam sentir o pelo dos animais, vai ajudar bastante também no desenvolvimento da sua criança, além de estar em contato com os livros. A criança vai desenvolver o tato, a percepção visual, o vocabulário, porque ao você ler o livro para a criança, ela vai reconhecer que este é um pintinho, este é um cachorrinho. Esta coleção é maravilhosa. Existem vários desses aqui. As crianças amam trabalhar com esses livros. Lá pela idade de uns 2 aninhos mais ou menos, você pode investir em livros que trazem movimentos, como esses aqui, por exemplo. Conforme a gente lê, conforme a gente mexe com o livro, ele movimenta. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui movimenta a rodinha do trem. Aqui também movimenta a rodinha do carro. Tem do avião. Tem vários tipos. Essa coleção também é muito bacana. Eu vou deixar depois na descrição para vocês todos os nomes dessas coleções para vocês poderem pesquisar essas coleções ou algo similar para vocês investirem para suas crianças. Quando a criança vai ficando maior ainda, por exemplo, aos 3 anos de idade, é interessante você investir para a criança em livros a criança possa interagir com eles. Por exemplo, este aqui é um livro em que a criança coloca os animais na história. Aqui, ó, tem o coelho, que a criança cola, o galo da fazenda, a borboleta. Tem vários animais, vários objetos também
para a criança poder colar aqui. Fica muito interessante, atrativo, e a criança, além de desenvolver toda a sua coordenação motora, desenvolver sua percepção visual, desenvolver o seu vocabulário, ela está em contato com o livro. Este livro aqui é fantástico, este livro é maravilhoso. Livro das 500 coisas. Elas têm que encontrar dentro de uma imagem gigantesca vários metros e quantidades listadas aqui do lado. Elas têm que encontrar aqui dentro dessa imagem. Esse livro rendeu aqui em casa, hein? Inúmeras noites antes de dormir. Nós trabalhamos esse livro aqui, riquíssimo para se trabalhar a percepção visual da criança e sempre em contato com o livro. Este aqui para se trabalhar a matemática, onde a criança mexe o livro. Tem um tipo de desenho aqui, quando ela abre, tem outro. Esse livro também é espetacular, maravilhoso. É um livro de matemática. Este é um livro de histórias. É um resumo dos vários contos populares que existem, desde Princesas, Brancas de Neve, Chapeuzinho Vermelho, entre vários contos. E ainda tem aqui embaixo um jogo da memória, para a criança também trabalhar a sua memória. Além da percepção visual, trabalha a memorização e sempre em contato com o livro. Ao entrar no processo de alfabetização, invista para a sua criança em livros com pequenos textos. Essa é uma coleção muito bacana que eu investi para elas. Cada página desses livros tem pequenas frases, todas em caixas altas, e isso facilita bastante para a criança. Quando a criança consegue ler, ela já vai pegando o amor por aquilo. Elas leem e já conseguem entender melhor as imagens. E tem os livros do qual foi aqui um pesadelo aqui em casa. Por quê? Quando as meninas tinham 1 ano e 6 meses, eu investi numa coleção de 60 gibis, os mais diversos possíveis. Olhem só. E o meu marido ficou maluco. Ele disse: Aline, que loucura comprar tanto gibi assim. Pra que isso? As meninas nem leem, as meninas isso, as meninas aquilo, as meninas... Nananana. Ouvi até. Dentro de mim eu falava: espera. Gente, são os livros que elas chamam de livros gibis, né? São os livros que elas mais usam, mais utilizam, mais leem hoje e já há muito tempo, por ter várias figuras, são sequências de imagens relatando a história, elas ficam fascinadas, apaixonadas por esse livro. Antes elas faziam a leitura imagética e agora elas já conseguem ler. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: tenha um livro diário, no qual você possa ler diariamente um trechinho dele. Aqui em casa, nós trabalhamos com o livro do ano, chamamos de o livro do ano. Aqui somos bastante religiosos e este é um livro que fala sobre a palavra de Deus. E ele tem uma leitura para cada dia do ano. O interessante é que, além de trabalharmos o calendário, trabalharmos a leitura imagética, a percepção auditiva, porque elas começavam a escutar isso desde 1 ano e 8 meses de idade. Então esse é um livro bem bacana para a gente trabalhar diariamente. Então tenha um livro para que você possa trabalhar diariamente com a sua criança, um trechinho cada dia, faça a interpretação daquilo que vocês estão lendo. E essas são as minhas dicas de livros. Invista no seu filho, vale a pena, para que depois, quando adolescente, você não precise ficar brigando. Leia, senta aqui, agora é hora de estudar, agora é hora de ler, agora não sei o quê. Quando a criança tem o ler por prazer, é um trabalho a menos para vocês quando elas estiverem maiores. Então invista. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas. Deixe aqui os seus comentários, suas sugestões de livros para mim, para que eu possa investir para as minhas filhas. E se você não gostou, comente também para que possamos agregar esse canal para ajudar você a ajudar a sua criança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.